Em 21 de agosto deste ano, dois eventos raros aconteceram e chamaram a atenção das pessoas no mundo todo. O primeiro foi a comemoração do aniversário de 90 anos do nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Na ocasião, eu estava cumprindo uma designação na área Oceania e fiquei feliz em ver que os membros da igreja na Austrália, em Vanuatu, na Nova Zelândia e na Polinésia Francesa não apenas sabiam dessa data marcante, mas também se alegraram ao celebrá-la. Senti-me abençoado por participar de suas calorosas expressões de fé e amor por esse grande homem. Como é inspirador ver a conexão que os santos dos últimos dias têm com o seu profeta. O presidente Monson, ciente daqueles que queriam lhe desejar um feliz aniversário, descreveu o que ele considera ser o presente aniversário ideal. Encontrem alguém que esteja passando por momentos difíceis, ou que esteja enfermo ou solitário, e façam algo por essa pessoa. Isso é tudo que eu gostaria de pedir. Nós amamos e o apoiamos, presidente Monson. Outro evento raro e celestial que aconteceu no mesmo dia e encantou milhões no mundo todo, especialmente na América do Norte, foi um eclipse solar total. Essa foi a primeira vez em 99 anos que um eclipse desse tipo cruzou os Estados Unidos por inteiro. Você já viu um eclipse solar? Um eclipse solar total aconteceu quando a Lua se move entre a Terra e o Sol, ofuscando completamente quase toda a luz vinda do Sol. Isso me deixa maravilhado. Se imaginarmos o Sol com o tamanho de um pneu comum de bicicleta, a Lua, em comparação, mal teria o tamanho de uma pedrinha. Como é possível que a própria fonte do nosso calor, luz e vida, possa ser tão amplamente encoberta por algo comparativamente tão insignificante em tamanho? Embora o Sol seja 400 vezes maior do que a Lua, ele também está 400 vezes mais distante da Terra. Na perspectiva da Terra, essa geometria faz com que o Sol e a Lua pareçam ser do mesmo tamanho. Quando os dois se alinham perfeitamente, a Lua parece encobrir o Sol inteiro. Meus amigos e minha família, que estavam no local onde o eclipse total podia ser visto, descreveram como a luz foi substituída pela escuridão, como as estrelas apareceram e como as aves pararam de cantar. O ar ficou frio, uma vez que as temperaturas em um eclipse podem cair mais de 10 graus Celsius. Eles descreveram um sentimento de admiração, espanto e até mesmo ansiedade, pois sabiam que o eclipse trazia alguns riscos. No entanto, todos tomaram cuidado ao prevenir lesão permanente nos olhos ou cegueira durante o eclipse. Foi possível se proteger porque eles usaram óculos que tinham lentes com filtros especiais que protegiam os olhos de qualquer dano em potencial. Da mesma forma que a Lua, que é tão pequena, pode ofuscar o magnífico Sol e extinguir sua luz e seu calor, um eclipse espiritual pode ocorrer quando permitimos que obstáculos pequenos e complicados cheguem tão perto que ofusquem a magnitude, o esplendor e o calor da luz de Jesus Cristo e seu Evangelho. O Elder Neil A. Maxwell ampliou a analogia ainda mais ao declarar: até algo tão pequeno como o dedão da mão de um homem, quando colocado muito perto do olho, pode cegá-lo à luz do Sol, que é muito grande. Contudo, o Sol ainda está no céu. A cegueira é trazida pelo homem a si mesmo. Quando trazemos outras coisas para muito perto de nós, colocando-as em primeiro lugar, ofuscamos nossa visão dos céus. Certamente nenhum de nós quer ofuscar intencionalmente nossa visão dos céus ou permitir que um eclipse espiritual ocorra em nossa vida. Vou compartilhar algumas ideias que podem nos ajudar a prevenir que os eclipses espirituais nos causem danos espirituais permanentes. Lembram-se da minha descrição dos óculos especiais usados para proteger as pessoas que estavam expostas ao eclipse solar de lesões que os olhos ou até mesmo da cegueira? Olhar um eclipse espiritual através das lentes do Evangelho, que suavizam e protegem, proporciona uma perspectiva do Evangelho, protegendo-os assim da cegueira espiritual. Vamos analisar alguns exemplos. Tendo as palavras dos profetas em nosso coração e o Espírito Santo para nos aconselhar, podemos olhar a luz celestial parcialmente ofuscada através dos óculos do Evangelho, prevenindo o dano de um eclipse espiritual.
E como colocamos nossos óculos? Aqui estão alguns dos exemplos. Nossos óculos do Evangelho nos informam que o Senhor deseja que compartilhemos o sacramento todas as semanas, que estudemos as Escrituras e oremos diariamente. Eles também nos informam que Satanás vai nos tentar com o propósito de que deixemos de fazer essas coisas e que ele procura tirar nosso arbítrio por meio de distrações e de tentações do mundo. Até mesmo na época de Jó, havia eclipse espiritual, como descrito nessa escritura. Eles de dia encontram as trevas e ao meio-dia andam como de noite as apalpadelas. Irmãos e irmãs, quando falo a respeito de ver por meio dos óculos do Evangelho, não estou sugerindo que nós não reconheçamos ou discutamos os desafios que enfrentamos ou que andemos alegremente sem saber das armadilhas e dos males que o inimigo coloca diante de nós. Não estou falando de usarmos tapa-olhos, mas justamente o contrário. Estou sugerindo que vejamos os desafios através das lentes do Evangelho. Perspectiva é a capacidade de ver todas as informações pertinentes em um relacionamento significativo. A perspectiva do Evangelho expande nossa visão a uma visualização eterna completa. Quando colocam os óculos do Evangelho, vocês encontram perspectiva, foco e visão ampliados na maneira como pensam em suas prioridades, seus problemas, suas tentações e até em seus erros. Vocês verão uma luz mais brilhante, a qual não conseguiam enxergar sem os óculos. Ironicamente, não são apenas as coisas negativas que podem causar um eclipse espiritual. Com frequência, atividades muitas vezes admiráveis ou positivas podem ser trazidas para tão perto de nós a ponto de ofuscar a luz do Evangelho ou trazer escuridão. Esses perigos e distrações podem incluir educação e prosperidade, poder e influência, ambição e até mesmo talentos e dons. O presidente Uchtdorf ensinou que qualquer virtude levada ao extremo pode tornar-se um vício. Há um ponto em que as realizações se tornam uma pedra de tropeço e as ambições se tornam um empecilho. Gostaria de compartilhar com mais detalhes exemplos que podem se tornar catalisadores para evitarmos nossos próprios eclipses espirituais. Recentemente discursei na Conferência de Mulheres da BYU. Descrevi como a tecnologia, que inclui as mídias sociais, facilita que se propague o conhecimento de um Salvador, por toda a nação, tribo, língua e povo. Essas tecnologias incluem os sites da igreja, como lds.org e o mormon.org. Aplicativos e dispositivos móveis, tais como Biblioteca do Evangelho, o Mormon Channel, as ferramentas SUD e Árvore Familiar, e plataformas de mídia social, incluindo Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest. Essas plataformas levam milhões de pessoas a curtir, compartilhar, salvar os itens no Pinterest, visualizar e retweetar. Elas são ferramentas muito eficazes para compartilhar o Evangelho. Apesar de todas as virtudes e do uso adequado dessas tecnologias, há riscos inerentes a elas e, quando trazidas para muito perto de nós, elas podem nos aproximar de um eclipse espiritual, ofuscando potencialmente o brilho e o calor do Evangelho. O uso de redes sociais, dos aplicativos para dispositivos móveis e de jogos pode tomar muito de nosso tempo e reduzir a interação pessoal. Essa falta de conversas reais pode afetar casamentos, tomar o lugar de práticas espirituais valiosas e reprimir o desenvolvimento de habilidades sociais, principalmente entre os jovens. Duas outras ameaças relacionadas à mídia social são as realidades idealizadas e as comparações que nos inferiorizam. Muitos, se não a maioria, das fotos postadas nas redes sociais tendem a retratar os melhores aspectos da vida, muitas vezes de modo irreal. Todos já vimos lindas imagens de decoração, lugares turísticos maravilhosos, selfies de pessoas sorrindo, pratos elaborados e imagens de pessoas com um corpo aparentemente inalcançável. Aqui, por exemplo, está uma imagem que vocês podem ver na página da rede social de alguém. No entanto, ela não retrata a imagem completa do que realmente está acontecendo na vida real. Comparar nossa própria existência aparentemente comum com a vida bem editada e perfeitamente moldada de outras pessoas, como representada nas redes sociais, pode fazer com que tenhamos sentimentos de desânimo, inveja e até frustração. Uma pessoa que já postou várias fotos disse, talvez apenas em tom de brincadeira, qual é o propósito de ser feliz se você não vai postar nada?
Conforme a irmã Oscarson nos lembrou hoje, o sucesso na vida não se resume a quantas curtidas ou quantos amigos ou seguidores temos nas redes sociais. Tem a ver, na verdade, com conectar-se de modo significativo com as outras pessoas e acrescentar luz à vida delas. Espero que aprendamos a ser mais realistas e encontrar mais humor na vida e ficar menos desanimados quando nos depararmos com imagens que talvez retratem uma realidade idealizada, que muitas vezes leva a comparações que nos inferiorizam. A comparação aparentemente não é apenas um sinal da nossa época. O apóstolo Paulo alertou as pessoas de sua época dizendo que estes que por si mesmos se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos não estão sem entendimento. Com tantas maneiras adequadas e inspiradas de se utilizar a tecnologia, que possamos utilizá-la para ensinar, inspirar, elevar e incentivar as pessoas a se tornarem melhores, em vez de retratar nossa identidade virtual idealizada. Que também ensinemos e demonstremos o uso correto da tecnologia aos jovens da nova geração e os alertemos dos perigos associados a ela e de seu uso destrutivo. Ver as mídias sociais através das lentes do Evangelho pode impedir que elas se tornem um eclipse espiritual em nossa vida. Vamos agora falar a respeito da antiga pedra de tropeço, que é o orgulho. O orgulho é o oposto da humildade, que é a disposição de submeter-nos à vontade do Senhor. Quando somos orgulhosos, temos a tendência de tomarmos a honra para nós em vez de concedê-la a outros, e até mesmo ao Senhor. O orgulho costuma ser competitivo, é a tendência de procurar obter a mais e achar que somos melhores do que os outros. O orgulho com frequência gera sentimento de raiva e ódio e faz com que a pessoa guarde rancor e não perdoe. A humildade, um atributo de Cristo, vence o orgulho. Os relacionamentos, mesmo com familiares próximos e entes queridos, e especialmente com os familiares próximos e entes queridos, até entre marido e mulher, desenvolve-se com a humildade e são reprimidos com o orgulho. Há muitos anos, um executivo de uma grande loja me chamou para conversar sobre sua empresa, que estava sendo comprada por um de seus concorrentes. Ele e vários outros funcionários da sede da empresa estavam extremamente preocupados, pensando que poderiam perder o emprego. Sabendo que eu conhecia o gerente sênior da empresa concorrente, ele perguntou se eu poderia apresentá-lo a esse gerente, dar uma boa referência e até mesmo agendar uma reunião com ele. E concluiu com a seguinte frase: "Se sabe o que dizem? Os mansos perecerão." Entendi que seu comentário provavelmente era para ser engraçado. Entendi a piada, mas havia um princípio importante que senti que poderia ser útil para ele. Respondi: "Na verdade, não é isso que dizem. É exatamente o contrário. Os mansos herdarão a terra", é o que dizem. Em minha experiência na igreja, bem como em toda a minha carreira profissional, algumas das melhores e mais eficazes pessoas que conheci estavam entre os mais humildes e mansos. A humildade e a mansidão se completam. Que lembremos que ninguém é aceitável perante Deus a não ser os humildes e brandos de coração. Oro para que nos esforcemos para evitar o eclipse espiritual do orgulho ao sermos virtuosos e humildes. Em poucas palavras, um eclipse solar é de fato um fenômeno notável da natureza, quando a beleza, o calor e a luz do sol podem ser totalmente encobertos por um objeto comparativamente insignificante, resultando em escuridão e frio. Um fenômeno semelhante pode acontecer no sentido espiritual, quando outras coisas pequenas e insignificantes se aproximam de modo a ofuscar a beleza, o calor e a luz celestial do Evangelho de Jesus Cristo, substituindo-os por uma fria escuridão. Óculos projetados para proteger os olhos das pessoas que estiverem na região de um eclipse solar total podem prevenir danos permanentes. Os óculos do Evangelho, compostos de conhecimento e testemunho dos princípios e das ordenanças do Evangelho, proporcionam proteção espiritual
e clareza para quem estiver exposto aos riscos de um eclipse espiritual. Se vocês perceberem qualquer coisa que parece estar ofuscando sua alegria e a luz do Evangelho em sua vida, eu os convido a olhar através das lentes do Evangelho e a não permitir que coisas insignificantes e inconsequentes encubram sua visão eterna do grande plano de felicidade. Em poucas palavras, não deixem que as distrações da vida ofusquem a luz dos céus. Presto testemunho de que, a despeito dos obstáculos que venham ofuscar nossa visão da luz do Evangelho, essa luz continua a brilhar. A fonte de calor, verdade e esplendor é o Evangelho de Jesus Cristo. Presto testemunho de um amoroso Pai Celestial, seu Filho Jesus Cristo, e seu papel como Salvador e Redentor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.